está usando a sua autoridade. Se você se pegar triste, você tem que expulsar a tristeza. Se você se pegar desanimado, você tem que expulsar o desânimo. Qualquer influência no seu corpo, qualquer ação do seu corpo, o Satanás vai influir no seu corpo, através dos seus 5 sentidos. Você está entendendo? Então, se você está triste, você não tem que querer saber de onde a tristeza vem, porque você está triste. Você tem que expulsar a tristeza. Você tem que abrir a sua boca. Você tem que usar a sua autoridade. Você tem que se levantar e você não pode deixar Satanás tomar conta de você. A sua autoridade é que vai lhe libertar dos demônios. Se você tem a sua autoridade e você não usa, os demônios vêm na sua vida. Não é porque você aceitou a palavra, aceitou a salvação, que eles vão deixar você em paz. É a sua autoridade que vai manter você longe deles. Você está entendendo? Então o que o Espírito Santo está lhe dizendo nessa tarde? Use a sua autoridade. Não deixe os demônios vir na sua vida e você fique quieto, calado. Eles vão fazer de você ninho. Eles vão fazer de você morada. Como é que você vai ser salvo se mesmo você aceitando a salvação, os demônios tomar conta de você e você não fazer nada? Você está entendendo? Não deixe os demônios tomar conta de você. Você tem que se levantar. Qualquer manifestação no seu corpo que você tá percebendo ali, alguma coisa em você, se levante, expulse, mande embora. Não fique quieto no seu canto parado. Abra a sua boca. Quando você aceitou a palavra do Eterno, você foi revestido de poder e autoridade. Você é uma autoridade espiritual. O Pai colocou os anjos ao seu redor. E a palavra diz que o Pai deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E garantiu que nada, nenhum mal vai lhe acontecer você usar a sua autoridade. Os demônios não podem vir para cima de você porque você está usando a sua autoridade. Você usando a sua autoridade, você está obedecendo. Você está fazendo o que a palavra está mandando. Você está em obediência à palavra. Entendeu? Então, quem vai libertar você é você mesmo. Quando Yahushua morreu na cruz do Calvário, ele venceu Satanás e os demônios. E ele recebeu todo o poder. É só o nome de Yahushua que tem poder no céu, na terra e no inferno. A autoridade máxima no universo é o nome de Yahushua. Você tem um nome que é um nome que tem poder sobre todo o nome. O inferno inteiro, Satanás e os demônios reconhecem a autoridade e o poder desse nome. Esse nome sair da tua boca, os demônios têm que obedecer. Porque os anjos do Senhor estão ao seu redor, faz parte da tua salvação. Está na tua vida para te salvar, para obedecer a autoridade. Quando você usar. Você está entendendo? Então, se os demônios vêm na tua vida e tu não expulsa, os anjos do Pai vão continuar assim perto de você, mas eles não vão fazer nada. Eles vão ver os demônios vir na sua vida, lhe criar problema, colocar coisa na sua alma, e eles não vão fazer nada. Os anjos do Eterno, eles não se metem com os demônios se você não usar a sua autoridade. Então a sua autoridade você usa quando você abre a sua boca e você expulsa aquela ação que você está sentindo no seu corpo. Aquilo que você está sentindo no seu corpo é um demônio. Se você ignorar aquilo, se você deixar aquilo para lá, se você não fizer nada, os anjos também não vão fazer. E a sua libertação não acontece. E você vai ficar preso por demônios. E você vai ser um crente problemático, cheio de demônios. Aí como que você vai ser salvo? Como que vai acontecer a tua salvação? Se você ignorar os demônios, deixar os demônios tomar conta de você, e você não usar a sua autoridade, e você não expulsar os demônios, como que você vai ser salvo? Como que vai acontecer a tua libertação? Você entendeu agora para que o Pai te deu poder e autoridade e acampou os anjos dele ao teu redor? Foi para tu abrir a tua boca e expulsar os demônios no nome de Yahushua. É você, irmão, que faz isso. Se você fechar a tua boca e não expulsar os demônios, eles não vão sair, irmão. E os anjos não vão expulsar eles.
Depende de você falar. E se eles virem na tua vida, se tua alma ficar cheia de demônios, como é que tu vai ser salvo? Então faça isso. Obedeça ao Espírito Santo. É a tua salvação. Olha, os demônios, a morte, a segunda morte, que é quando a pessoa passa da morte física, que ela vai lá para o mundo espiritual, lá é a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna entre a pessoa e o eterno. Então, enquanto você está aqui, você está ainda na questão da morte espiritual. Você tem recuperação, você tem chance. Quando a pessoa sai do corpo físico, que ela vai para o mundo espiritual, agora é a morte espiritual, é a morte eterna. Isso chama segunda morte. Então, a segunda morte em si é o lago de fogo. Então, você está nesse mundo aqui, na morte física, quer dizer, na morte espiritual, ainda no corpo físico, então você sabe que você está morto. O que é a morte? É os demônios, é a ação dos demônios no seu corpo. Entendeu? Então, quando você deixa os demônios no seu corpo, quando você age segundo suas vontades, segundo seus sentimentos, segundo seus pensamentos, desejo e vontade, então você está agindo segundo Satanás, segundo os demônios. Aí você está deixando os demônios viver através do seu corpo. Essa sua vida na carne, de suas vontades, o que você quer, não é você, é os demônios através do seu corpo. Então, se você deixar, eles estão vivendo através de você. Então, essa vida que você deixar, os demônios viver através de você, é a sua condenação, é a sua morte eterna. Você entendeu direito? Porque a pessoa não já está morta, ela está morta em si. Não é a influência dos demônios nela? Por causa da morte de Adão e Eva, as pessoas nasceram mortas por causa dos demônios nelas. Então, quando ela tem a palavra da vida, quando ela conhece a libertação em Yahushua, quando ela entende que ela está morta, que essa vida na carne é a morte em si, porque é os demônios vivendo através dela. Então, quando ela tem esse conhecimento, que ela entende que Yahushua morreu para libertar ela dos demônios, e ela tem agora que obedecer à palavra, então quando ela inclina para a obediência à palavra, ela está revivendo, ela está saindo da morte para a vida. Então, quando ela continua inclinada para obedecer à carne, ela continua na morte, ela continua dando frutos para continuar morta. Aí o que acontece? Quando você entendeu da sua autoridade, é para os demônios não vir mais no seu corpo, viver nessa terra através de você. Então, todas as suas vontades, todos os seus desejos, é demônio, irmão. É demônio. Irmão, aceita. Aceita que é demônio. Então, se você não andar segundo a palavra, você vai andar segundo os demônios. Você está entendendo? Os seus entendimentos carnais, os seus entendimentos do mundo, são demônios que te ensinam. O mundo aqui, as pessoas no mundo aprenderam com os demônios. Tudo que elas sabem foram os demônios. Então, quando você tem a palavra do Eterno, a palavra do Eterno é a vida eterna. Então, você passa da morte para a vida. Aí, quando você obedece a palavra, você está revivendo. Você está passando da morte para a vida. Está entendendo? Se você não obedece à palavra, nem na questão de usar a autoridade, você permanece na morte. Aí o dia que Yahushua vier, ou que você partir para a eternidade, você partiu morto, condenado. Então, a partir de hoje, observe se você quer continuar morto, para você ser condenado, ou você quer reviver, passar da morte para a vida. Então, quando você passa da morte para a vida, é quando você obedece a palavra. Usar a autoridade é a obediência, você está obedecendo. Se você não usa a sua autoridade, como é que os demônios vai sair da sua vida? Como é que você vai se libertar dos demônios?
Aqui não tem crente morto. Aqui tem crente vivo, que passou da morte para a vida. Mas o Espírito Santo não faz esse milagre de reviver o crente. O Espírito Santo ensina, e o crente pratica, e a palavra revive. Você está entendendo? Então, se você não obedecer, se você não inclinar para a obediência à palavra, praticar a sua autoridade e mais algumas coisas que o Pai está te orientando a fazer, você não fizer, então, irmão, você quer continuar morto. Aí você está caminhando para a condenação eterna. E a oportunidade, irmão, de escapar da condenação eterna é até enquanto está vivo, ou até enquanto Yahushua vir. Partiu para a eternidade, Yahushua veio, irmão, lago de fogo. Não quero ir para o lago de fogo. Não vale a pena ter nascido para ir para o lago de fogo. Use a sua autoridade, pratique a sua autoridade. E aquilo que você está entendendo na palavra, que o Pai está te mostrando, incline, seja obediente. Tá bom? Você agindo assim, você está inclinando para ressuscitar. Passar da morte para a vida. Tá bom? Se você não fizer nada, você vai continuar morto. Aí você está condenado. Não queira ser condenado. O Espírito Santo ensinou direitinho, tá bom? Seja obediente. Bateu uma tristeza? Manda o demônio da tristeza embora. Bateu alguma coisa, você não sabe o que é? Não precisa saber o que é. É no corpo? É demônio. É no pensamento? É demônio. Tá bom? E obedeça o que você entende que tem que obedecer. E pratique a autoridade. Aí quando você se pegar, irmão, você está revivendo. Você está passando da morte para a vida. Só vai ser salvo os que estão vivos. A palavra diz que o Pai não é Deus dos mortos. É Deus dos vivos. Então, o Pai sabe aqui, ó, pela natureza, tá? O que tem o entendimento do mundo, natureza morta. O que tem o entendimento do eterno, natureza viva, natureza do Pai. Então, quando você inclina para a obediência à palavra, seja na autoridade para a libertação e expulsar os demônios, seja no inclinar para a obediência à palavra, assim nas questões de inclinar dentro de você o que você sabe que tem que obedecer, então você está inclinando para a vida. Olhe, a vida eterna. Então não se esqueça, as suas decisões, para onde você inclinar, ou você inclina para a morte, para você continuar morto, ser condenado, ou você inclina para a vida, para reviver. Passar da morte para a vida. Aí você é uma nova criatura. Nasceu de novo. Aí o Pai tem compromisso com os que nasceram de novo. Porque tem um entendimento renovado pela palavra e não tem mais o entendimento terreno da terra. O entendimento do homem, que aprendeu com o homem. Agora tem o entendimento da palavra. Tem a natureza do eterno. Quem tem o entendimento da palavra tem a natureza do eterno. Então se torna filho do eterno, pelo entendimento da palavra. Então incline, obedeça, use a autoridade e você vai entrar para caminhar para o novo nascimento. Então os que nasceram de novo, reviveram, ressuscitaram para a vida eterna. Tá bom?